É. Colossenses Tá 1,16, tá, né? professor, tá ligado já online? Acho que é 1,16. Então, quero falar sobre o que é importante nós conhecermos. Colossenses 1,16. Quais são os pilares fundamentais que a gente precisa de saber na nossa fé? Isso tem que estar muito bem definido em nossa vida. Colossenses 1,16. Pode ler, quem já abriu, por favor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e por ele. Então, Deus parte de tudo. Deus é tudo. Não tem como você... eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus na água, eu vejo Deus no trovão, como os gregos. E todas as mitologias que foram criadas na Grécia, sempre em busca dos areópagos gregos, a discussão nos areópagos gregos é a respeito da divindade, da espiritualidade, que o mundo sempre teve essa conexão, né? Teocêntrico, né? Sempre Deus, tudo é Deus. Então, nas civilizações do mundo antigo. Então, primeira coisa importante a saber que tudo foi criado, todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ponto, isso está definido. Isso não pode ter negociação com isso. O cara falar, não, mas eu creio que o Hare Krishna, Deus, é a respeito da reencarnação, a divindade, é aquelas palavras mais filosóficas, assim, não. Parte do ponto seguinte, Deus criou, haja luz e houve luz. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso tem que estar muito claro na sua vida. Quiser aprofundar nesse assunto mais, busque procurar saber em outros textos da Bíblia que você vai ver isso. Segunda coisa, 2 Coríntios 5,19 é o segundo pilar. O primeiro pilar é Deus, está acima de todas as coisas e a Trindade foi bem definida, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo pilar que nós temos, que é em 2 Coríntios 5,19, diz assim, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Isaías 53:5, outro texto, fala, mas de fato, dizendo a respeito de Jesus, né? Já em Coríntios, Paulo falando a respeito do que a obra que foi feita. Não, o forno não está na hora ainda não. Segundo Coríntios seria, vamos dizer assim, seria um after, um depois. Jesus já cumpriu, pagou o preço, expiou o pecado. E ele fala, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E não levando em conta as nossas transgressões. O preço está pago, irmão. Qualquer coisa que você tentar colocar que vai contribuir para a expiação de Cristo é heresia. Para aperfeiçoar na fé é uma coisa, para te fazer crescer, para te santificar, para te... todas as outras coisas que você possa colocar, ok, mas quanto à salvação, não mexe nesse ponto. Todas as igrejas na história tentaram mexer nesse ponto para haver domínio sobre as pessoas. Na indulgência, era para tirar um ente querido do purgatório. Fala, antes que a indulgência caia no gasofilácio, a alma do ente querido seu sai do purgatório. Assiste o filme do Martinho Lutero que vocês vão ver. O domínio foi construído ainda com os preço de manipulação, aquela Basílica de São Pietro lá na Itália. Foi que eles tinham que levantar a grana lá, que o Papa queria porque queria fazer aquela basílica. Então tinha que haver um discurso de manipulação para tirar. E sempre a manipulação vai dizer o seguinte, Jesus não é suficiente. Não, eu vou dizer o seguinte, segundo pilar, Jesus é suficiente. Christ is enough for me. Né? A Hilson fez essa música. Né, Nicole? Christ is enough for me. Ele é suficiente para mim. Não há autossuficiência, a não ser no sangue do Cordeiro. E Isaías já falava isso. Aí a gente vai pegar 2 mil anos atrás, ou bem antes. Isaías fala, mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz veio sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então esse é o segundo pilar que tem que estar definido para você. Nada que você fizer, seja mais ou seja menos, vai trazer expiação sobre os seus pecados. Porque Jesus é a expiação para os nossos pecados. Na cruz, ele reconciliou, ele pagou o preço dos nossos pecados. Religiões no mundo é o que mais tem
Mas a única religião que trabalha com uma expiação, que seria a suficiência de Cristo, é só a nossa. Vocês sabiam disso? Nenhuma religião, eles têm alguém, nem nas 3 maiores religiões do mundo, cristianismo, judaísmo, islã, nem no judaísmo é assim, e nem no Islã é assim, porque o conceito do judaico nem tem a questão de salvação, eles nem preocupam com isso, trabalham muito com questão de regras, práticas, hábitos, costumes e doutrinamento, para te aperfeiçoar na vontade de Deus e seguir os comandos de Deus, as vontades de Deus. O Islã vai trabalhar com mérito, e as outras ramificações do cristianismo, que é o espiritismo e tantas outras religiões que saíram, o taoísmo, o hinduísmo, o budismo, nenhuma tem o seu líder, mas nenhuma dessas religiões tem uma figura de expiação como nós temos, e a gente tem completa confiança na nossa salvação. Imagine se depender de nós mesmos. Talvez hoje você está um bom crente, mas e amanhã? Você foi um bom crente a vida inteira? E as frustrações que nós vamos ter na nossa caminhada conosco mesmo? E os desejos malignos que passam nos nossos corações? Que certeza é essa? Nós nascemos em pecado nós fomos concebidos, né? Então esse é o segundo pilar que tem que estar bem definido. E eu acho que o terceiro é você entender que Jesus fez essa obra, mas ele não deixou a gente sozinho. Essa é a melhor parte. Ele não nos deixou sozinho, mas enviou o Espírito Santo. E eu quero perguntar para você, o que você sabe a respeito do Espírito Santo? Como é que anda o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Quem ele é para você? Como ele opera para você? Até onde ele opera para você? Até onde ele te ajuda nas suas dificuldades? Qual é essa obra do Espírito Santo? Se fala pouco sobre esse assunto. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Ele parava sobre as águas, ele ungiu. Muitos profetas profetizaram quando foi ungir Saul, e profetizaram, e o Espírito desceu sobre e ungia, e Davi foi rei, e tinha o significado da unção. Então havia mais a presença, a operação do Espírito Santo, mas a incorporação do Espírito Santo entrar sobre a vida das pessoas. Você não vê esse evento muito claro no Antigo Testamento. Você vê a manifestação do Espírito Santo. Então é um assunto que eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais, para a gente entender quem é esse que Jesus, quem é o Espírito Santo, como ele opera. Então tem uma das qualidades que o Espírito Santo, do Espírito Santo, que eu gostaria que a gente lesse Atos 1, 6 ao 10. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo do 6 ao 10. Tinha um outro telefone meu, tá ali, tá. Não, eu ia pegar a Bíblia aqui, mas tá bom. Quem abriu pode ler aí, por favor. Atos 1, do 6 ao 10. Já tem outro telefone aqui, deixa eu ler então aqui. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não compete saber os tempos e datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, tanto na Judéia e Samaria até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem cobriu da vista deles, e ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco e disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo ser elevado ao céu, imagina Jesus subindo e eles olhando, né? Em pé, assim, subindo, falando. Ele voltará da mesma forma como vocês estão vendo ele subir. Olha que espetáculo, olha que cenário maravilhoso. Jesus falando, não vos compete saber tempos ou época que o Pai reservou para o seu próprio aprazimento. Eu sei que vocês querem ficar livre do Império Romano. A coisa está difícil, o negócio está feio. Vocês vivem sob opressão, vocês querem a própria terra de vocês, querem ter liberdade. Vocês querem ser os judeus que vocês eram no passado. E agora vocês estão aqui em Roma. Vocês estão sobre esse império. E eles perguntaram se eles queriam se livrar daquilo. Eles falaram assim: quando será que é o tempo que você vai restaurar o reino de Israel? Deus falou: olha, vocês estão preocupados com outra coisa, não é isso que eu vim fazer. Mas vocês
Não vos compete saber tempos ou época que o Pai recebeu para o seu próprio prazimento, mas vocês vão receber o Espírito Santo. E aí, vocês vão receber esse Espírito Santo em poder, que é o dínamos. Seria como se fosse uma dinamite. Vai ser algo poderoso que vai entrar na vida de cada um de vocês. Que vai transformar, e a obra que eu tenho para fazer vai ser através dessa manifestação do Espírito. Pode chamar lá, irmã, se ela quiser. Eu também dar uma acalmada lá. Então, essa obra do Espírito Santo é uma obra que Jesus falou assim, não vos compete saber tempos ou épocas, que o Pai reservou o seu próprio Senhor. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, ele trata a visão deles o seguinte, muitas vezes a gente tem uma visão errada. A gente fica alimentando expectativa, igual no Bolsonaro, em político, na paz mundial, na paz de Israel, e a gente deixa de ver qual o projeto, qual o propósito que Deus tem para a nossa vida. O primeiro propósito que Deus tem para a nossa vida é um relacionamento com o Espírito Santo. Você entendeu que Deus é Deus, Senhor é Deus, você entendeu que a expiação é feita em Cristo Jesus, e a terceira coisa para entender, claro, um relacionamento profundo e íntimo com o Espírito Santo. É isso que ele está falando, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, não vai ter nada que vai entrar na frente de vocês, vocês vão ser levados na frente de governadores, vocês vão ser levados na frente de qualquer um, não preocupe que vocês vão falar, eu vou falar, o Espírito Santo falará na boca de vocês, vocês serão como ovelha levada ao matadouro. Olha a trajetória que Jesus fez, ele nasce debaixo desse império, morre debaixo desse império e deixa um legado de reino. Ele estabelece o reino dele dentro de um reino. Dentro desse reino, que hoje nem tem mais, o reino de Deus está de pé. E a gente está preocupado em estabelecer reino político, reino social, reino político e econômico. A gente desvirtua o nosso chamado muitas das vezes, porque a gente não entendeu ainda qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Não importa. O que importa é que a gente mantenha. Isso é que Jesus está dizendo. Vamos lá, deixa eu acelerar. Segunda coisa é que o Espírito Santo... Então, Atos 1,6. Para que ele foi enviado? No versículo 8 está falando. Foi enviado para que a gente seja testemunha. Testemunha com vida de Cristo. Qual o seu papel na importância do plano salvífico? Então, qual é o papel, né, da importância desse plano de salvação? O Espírito Santo foi enviado para quê, irmãos? Puxar a língua de vocês um pouco. Consolar, edificar, o que mais? Encorajar, fortalecer, interceder por nós junto ao Pai, fazer lembrança da palavra de Jesus, trazer dons espirituais para edificar os irmãos, ser testemunho e convencer os homens da justiça de Deus, que Deus estava em Cristo. Fala assim, olha, quando você fala pelo Espírito Santo. Ah, mas as pessoas não convertem. Mas quem diz que você vai converter alguém? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você já conseguiu convencer alguém da obra de salvação de Cristo? Eu te convenci da obra de salvação de Cristo? Eu já tentei fazer isso? Nunca tentei. Se dependesse de mim, você estava sem conhecer até hoje. Porque eu creio que é Ele que opera em vós, tanto querer como realizar, segundo o beneplácito da sua vontade. É a presença dele que começa a mover o seu coração e sua mente. E ele faz essa obra do novo nascimento e o seu espírito responde. Como que é isso? Como é que eu quero entender isso? Por que isso? O que a gente tem que fazer é ser testemunha. É ser testemunha. A única coisa que pode impedir as pessoas de conhecer a Jesus é a gente escandalizando a palavra dele. Os escândalos são inevitáveis, mas ai por onde ele vier. Jesus diz que seria melhor amarrar uma pedra no pescoço dessa pessoa e jogar no profundo do mar do que escandalizar um desses meus pequeninos crentes. Porque o testemunho é fundamental. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma o teu leito e anda, e pum. Sabe, as obras que os apóstolos operavam. Por quê? Eram cheios do Espírito Santo. Então ele faz essas obras, ele opera trazendo frutos. Gálatas 5, 22, 23. Quais são os frutos do Espírito? É amor, fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Porque a obra do Espírito é essa. Nós estamos frutificando no Espírito ou na carne? Quais são as obras que estamos frutificando? Nós somos discípulos de Jesus de fato? Não responda para mim, não quero constranger ninguém.
Que discípulo de Jesus que nós somos? Nós estamos em paz ou estamos em guerra? Nós estamos em alegria ou em tristeza? Nós estamos em amor ou nós estamos em ódio? Nós estamos em bondade ou nós estamos com imperversidade e maldade? Nós estamos em infidelidade ou nós estamos em infidelidade? Nós estamos em mansidão ou estamos brigando com todo mundo, descendo do carro e querendo dar tiro em todo mundo? Ou com domínio próprio nós estamos... Ah, não, isso eu não aceito não. Calma, cadê o Espírito Santo de Deus na sua vida? Ah, mas por que acontece? Porque não está cheio do Espírito Santo. Simplesmente isso. Sede cheios do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, que mais? Hinos e cânticos espirituais. A pessoa não enche do Espírito Santo, vai sobrar dar o quê, Carmen? Quem não é cheio do Espírito Santo é cheio de quê? Carne. É carne. E cheio de carne, qual é o espírito que se alimenta da carne? Demônios. Demônios. As obras da carne, embriaguez é obra da carne? É. Mas quem adora um golo? Diabo. Olha o centro espírita de macumba. Primeira coisa, ó, meu avô, quando vinha dar passo, primeira coisa, ó, o cara toma uma garrafa de pinga e fica normal, ele recebe o Exum e sai dele e tá normal. E a gente vem do espiritismo. Eu não sei. Eu venho de família espírita. Sei como é que o negócio é lá dentro. Não do espírito de linha de macumba, essas coisas, de bruxaria, mas mais ou menos. Meu avô vinha e dava passe, fumava o seu cigarro. Tem gente que bebe e sai dele e está normal. Como é que ele toma? Como que ele tem efeito do álcool no corpo? Uma garrafa de 51, os demônios se alimentam das obras da carne. Estou dizendo só da bebida, não quero falar das outras perversidades humanas e das outras tendências humanas. Entendeu? Mas o Espírito de Deus, ele produz. Eu não quero falar do ódio. Eu odeio uma pessoa, não consigo perdoar. Mas igual o Jonah pregou ontem. O que o Jonah falou ontem? Falou assim, que muitas vezes a gente não consegue perdoar por causa do orgulho. E ele falou assim, a soberba procede a pregação dele ontem, a ruína. Você quer estar no lugar de honra, mas você está travado pela sua falta de perdão. Porque você quer estar no lugar de honra, mas você está bloqueado pela soberba. Não, isso não... E Deus, as bênçãos de Deus são bloqueadas na vida, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Tem que liberar o coração, entendeu? A gente tem que liberar o coração. Não é fácil. Não é fácil, mas o Evangelho não é fácil. Se você quiser seguir o Evangelho, não quero que você fale, por favor. Não fala. Eu sei dessa situação da sua vida, mas eu estou falando em nome da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo. Seja a situação que você viver, isso é um imperativo. Nós temos que perdoar, senão a gente não vai sair do chão. A gente não vai sair do lugar. E não vai ser cheio do Espírito Santo. Se a nossa meta é seguir a Cristo e pegar o terceiro pilar para a nossa vida, andar com o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é uma força e nem uma energia. Ele é uma pessoa da Trindade. É como se Jesus estivesse presente. O próprio Deus se fez presente na pessoa de Jesus encarnado e agora é obra do Espírito Santo. Eu não vos deixarei sós, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai estar com vocês, vai estar em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me anda. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei, me manifestarei a ele. E eu e o Pai faremos nele morada. Morada, ele não vai vir visitar não, ele vai morar dentro de nós. Nós fomos feitos tabernáculos, não mais escrito por Moisés, pelo dedo de Deus, mas escrito nos corações. Deus escreveu a palavra dele no seu coração, cara, no seu espírito. Tá marcado, você está selado pelo Espírito Santo. Eu tenho um terreno que o meu cunhado pediu, manda aí o documento do terreno para eu ver, eu mandei à frente. Eu falei, não, tem que mandar atrás para eu ver para advogado, mulher, olhar o selo. Quer ver as marcas do selo. É o selo. Você está selado com o Espírito Santo. A garantia de salvação e todos os outros benefícios da salvação e da expiação. Então, vamos lá, Atos 1:5. Já caiu no versículo que eu acabei de falar. Porque Atos 1:5 fala que nós trazemos o selo da promessa. Porque João, na verdade, batizou com água. Atos capítulo 2:1. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus não queria que eles fossem sair pregando. Calma aí.
Vocês têm que receber. Na carne vocês não vão conseguir fazer nada. Eu sei que vocês empolgaram com a minha palavra. Vocês dei para vocês a verdade. Mas vocês precisam de ser equipados. Vocês precisam de receber o Espírito Santo. Sede cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar reunidos, e de repente veio uns ventos, um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar o quê? Em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Então, são marcas, evidências, presença do Espírito Santo, é para hoje. Deus está presente, trazendo dons às nossas vidas, e o desejo de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Consagrando nossas vidas, gastando tempo com a palavra, gastando tempo com a oração, são as formas que o Espírito Santo enche. Como encher essa garrafa? Você tem que abrir? Tem que abrir primeiro. Vou de volta tomar aqui. Fica ridículo fazendo isso. Tem que abrir. Qual é a tampa? O que está bloqueando o Espírito Santo? O que está bloqueando a gente ser cheio do Espírito Santo? Que Deus derrama. A garrafa, na verdade, é vazia. Nós somos esse vaso vazio, né? Aqui é uma garrafa que está cheia. Isso aqui seria, vamos lá, o Helder tá... Ó, o Helder tá cheio do Espírito Santo. Eu chamei o tango de Helder. Então o Helder tá cheio. Ele tá tão cheio que tá... Não vou ver, né? Tá cheio da graça. Você bate na cara dele e não reage. Você pula na barriga dele e não reage. Você chama ele disso. Não, mas Deus te abençoe. A misericórdia de Deus seja sobre sua vida. Você toca nas finanças dele. Ele não reage porque ele está cheio, ele está buscando Deus, ele está enchendo do Espírito Santo. Então, agora vamos supor que esteja vazio. Se está vazio, essa garrafa, imagina se a garrafa estivesse vazia, tivesse que encher. Então, você primeiro se tira, depois você começa a buscar para Deus. Obrigado, para Deus poder te encher. Você tem que tirar a tampa. Qual que é a tampa que está atrapalhando você ser cheio do Espírito Santo? Uma mágoa, um ressentimento, entretido demais com rede celular, entretido demais com um monte de coisas. E a Bíblia fala que aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque ninguém que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim é digno de mim. Ninguém que ama sua mãe mais do que a mim é digno de mim. Ninguém que aborrece a si mesmo é digno de mim. Porque o Evangelho chama você a um foco, a uma meta. Você tem uma meta. Agora a gente estava conversando no carro ontem, aí a Maria falou assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma meta. Eu tenho que passar no DCSI, eu tenho que tirar minha carteira, Se você for seguir os outros conselhos, você chega a algum lugar, é a mesma coisa com Deus, é a mesma coisa com o Espírito Santo, é a mesma coisa. E o Espírito Santo requer atenção, ele não vai chegar e te balançar, você tem que fazer isso, cara, te chamei para... Ele não é dominador, ele é sensível. Ele espera, ele se apaga, ele se entristece, ele mora em nós. Ele fica assim, amuado dentro de nós. Muitas vezes você encontra o seu coração assim. Você fala assim, nossa, cara, tô com tristeza. Aí você ouve o Espírito Santo e fala assim, mas você vê ele falando com você. Mas como é que você está vivendo? Acerta seu caminho. É mesmo, eu vou começar a buscar a Deus. Aí você começa a criar projetos para alegrar o seu coração e se encher de Deus. Aí vem as distrações de novo e pronto, te tira do foco. Então, é a mesma coisa. Então, nessa caminhada, existe esse terceiro pilar, que é o que a gente precisa trabalhar muito sério com ele. Tomar as decisões. Como a última vez que eu vim aqui no Renato, a gente tem que escolher de que lado a gente está. Se a gente está de um lado de cá, está definido. Do lado da carne, das obras da carne, do pecado, está definido. Se você está do lado de Deus, está definido. Se você está em cima do muro, com Deus, você não está definido, porque ser em cima do muro é a mesma coisa que você está do lado de cá. Não existe ninguém que está em cima do muro. Não existe ninguém que está na neutralidade espiritual. A pessoa está já de um lado. Por isso que a Bíblia fala que não tem como amar a Deus e as riquezas, há de agradar um ao outro. Não tem como amar a Deus e o mamon. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não nos divide com nada. Nem com seus próprios filhos, nem com seus próprios pais, nem com a sua própria esposa. Estarão dois juntos, um será levado, outro deixado. A chamada que Deus tem para nós é uma chamada de
decisão de negar a si mesmo, aborrecer a você mesmo. Fala, eu tenho que me posicionar. Isso eu não vou fazer mais. Aquilo eu não vou fazer mais. E estou traçando meta, senão a gente não sai do lugar e entra no céu assim, pela graça, né? Que já entra só pela graça mesmo, mas Deus tem mais para nós. A gente vai entrar pela graça. Mas existe um chamado aqui para caminhar com Cristo, para a gente ter êxito na vida espiritual e ser frutífero. Igual a Nicole estava falando dentro do carro, falando assim, eu falei, Nicole, Deus, a Marilis falando da parada dos talentos que ela leu. Talento enterrado, que termina? Como que termina o talento enterrado, de volta? Ele toma e ainda te cobra. Você é um bom investidor, você trabalhando, aposentou na área de economia, na área de administração financeira. Tem coisa pior do que um cara que tem um dinheiro na mão que não produz nada. Agora o cara que produz muito é louvável. Então é a mesma coisa, Deus deu pra gente o Espírito Santo para selo da promessa. Ele te deu dons espirituais para ser produtivo. A gente tem que decidir o que a gente vai fazer com eles. Vamos caminhando para o final. João 14, 16, 26. São palavras de Jesus muito importantes para a gente estar ouvindo. Gostaria que você prestasse atenção. Do 16 ao 26. São 10 versículos. Jesus fala assim: eu não vou deixar vocês sozinhos. Aí fala no 16. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecerão ou o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para buscar vocês. Essa é a nossa esperança. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Eles não vão me ver fisicamente, mas vocês vão me ver. Eu vivo e vocês viverão junto comigo. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vocês estão em mim e eu em vós. Olha que unidade perfeita. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, eu amarei e me manifestarei a ele. Aí perguntou Judas, não Iscariote: que houve, Senhor, que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Mas como você prova que você vai manifestar a nós e não ao mundo? Aí Jesus falou assim: ó, que prova que eu vou ter que você vai estar conosco? Eu não vou estar vendo você mais. Acho que ele está perguntando isso. Pela resposta que ele dá, fica mais claro. Qual a prova que eu vou ter que você vai estar com a gente? Então, que não são palavras. Aí Jesus fala assim, respondeu Jesus: se alguém me amar, ele vai guardar minha palavra. E o meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Ele falou assim, a prova é pelo amor que você vai ter comigo, amando a minha palavra. Você está entendendo? Essas coisas que tenho falado, estando ainda com vocês. Aí o versículo 26, mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então ele fala que o Espírito Santo faria essa obra também, que ele nos ensinaria todas as coisas. E nos faria lembrar de tudo quanto ele disse, tudo quanto Jesus disse. Eu não sou bom para lembrar quantos livros eu já li na minha vida, mas a palavra de Deus, quando eu preciso, eu lembro dos versículos. Eu sou sempre recebido, não é? O versículo vem na mente da gente, parece que você está lendo, está tatuado dentro da gente, é uma palavra viva. Gente, hoje, não sei, principalmente quem estuda, faz faculdade, ou quem já estudou, vocês já fizeram faculdade, qual o livro que você leu há 2 anos atrás e que você sabe recitar alguma parte dele? E a Bíblia? O tempo todo ela é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra a ponto de separar alma e espírito, junta e medula, é apta para discernir os intentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ele está mostrando como um instrumento de bisturi. Separa alma e espírito, junta e medula. Ele faz a cisão, faz ali. Ele penetra ao ponto de separar alma e espírito. Ela é profunda, ela tem que ser lida, ela tem que ser estudada. A gente tem que buscar. E isso a gente, conhecendo a palavra, a gente está enchendo do Espírito Santo. O Espírito Santo está se apossando de nós, envolvendo a gente. E a gente está se tornando cheios do Espírito Santo e fazendo escolhas certas. Quais as escolhas que a gente tem feito no último ano? Foram certas? Foram todas aprovadas pelo Espírito Santo? Então, são coisas para a gente estar pensando. E para terminar, então, a obra do Espírito só terá fim
no dia do arrebatamento da igreja, qual seremos entregues a Deus como propriedade sua protegida, como o meu documento do meu apartamento, documento das minhas coisas, da minha casa. O que me protege daquela posse ser minha? O que te protege dos seus terrenos lá no Brasil ser seu? A Escritura. Ou você não tem? Na verdade, nada protege. Não, você tem a Escritura. Está registrada no cartório. Está legalizada lá. Qual que é a nossa proteção? Qual que é o selo da nossa garantia? São as promessas. Para o ser humano, aquele ali é o selo, né? Mas vamos dizer que... Não, eu quero dizer que o Espírito Santo... Entendi. A ideia é que o Espírito Santo nos selou para esse propósito, ele vai ser conosco até o fim. Até o fim. Nós também seremos arrebatados com ele no dia glorioso do Senhor. No dia do Senhor não é um dia para a pessoa falar, se Jesus fosse voltar daqui 30 minutos, você tinha alguma coisa para você fazer? Se Jesus fosse voltar daqui 30 minutos, você tem alguma coisa para você fazer? Você ia lá fora, ajoelhar, cair no chão, ou fazer igual... Eu acho que o que você não fez na vida, você não vai fazer em 30 minutos. Você não tem mais nada para fazer, então. Mas as virgens prudentes, as nécias, ilustram essa volta. O que as virgens nécias fizeram na hora que o Senhor estava voltando? Na hora do casamento, da bodas? As desesperadas foram até as outras, me dá um pouquinho do seu óleo. Ora por mim de volta. Jesus vai voltar agora. Está voltando, o mestre está voltando. Ó. Jesus. Não vai acontecer isso, que esse cenário não existe. Que não abrir piscar de olhos com a volta e piscar de olhos já arrebata ele, eu não vou nem ver. Mas a figura é ilustrativa, é como se eu chegasse para ele, fosse fazer uma viagem inesperada e falar, não, estou indo viajar agora. Eu não estou preparado. Eu falei, ó, quebra o galho aí, paga minha passagem, cara. Não tem dinheiro não, estou quebrado, não sei o quê. Eu falo, porque assim você preparou, cara. Como é que você anda assim? Você não tem dinheiro para comprar uma passagem para ir ali, vamos supor, em Portugal, 100 libras? Não tem, cara, não tem, eu estou despreparado. É essa a ideia. A Virgem Prudente relata o despreparo. A pessoa fala que tem o nome de Jesus, que anda com o Espírito Santo, mas anda despreparada, anda vazia da presença de Deus, anda dispersa das coisas espirituais, anda dispersa da vontade de Deus e é pego de surpresa. E Jesus deu o último aviso. Esse é o último versículo que eu recito. Ele falou assim, acautelai-vos por vós mesmos. Tomem cuidado por vocês mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração acautelai por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração se sobrecarregue com acha esse versículo, por favor. A segunda parte está fugindo da minha mente. Escreve no Google, acautelai-vos por vós mesmos. Para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Segunda coisa, da embriaguez, das preocupações desse mundo. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Então aquele dia virá sobre vós repentinamente como laço, se seu coração estiver sobrecarregado com as preocupações do mundo, que seria mais o caso dos crentes, nem tanto com orgia e embriaguez. Qual a segunda coisa? Orgia, embriaguez, preocupações desse mundo, para que aquele dia não... Então tem três coisas que podem vir como laço. Orgia, embriaguez, envolve todas as outras coisas das obras da carne, e as preocupações desse mundo. A gente anda preocupado com as coisas? Você acha que a gente anda preocupado com as coisas? Sempre. Isso não está dizendo que pode ser um laço sobre nós? Então, eu gostaria que eu deixasse essa palavra com vocês e que a gente possa ouvir a voz do Espírito Santo. É aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ter ouvido é o quê? É dar ouvido, não é ter ouvido. Não é ter ouvido, é dar ouvido. Você fala com o filho, ele te ouviu. Não é só você falar, ele te ouviu. Fala, mas eu falei com os meninos. Ele te ouviu, Renato? Não sei. Vocês viram o que eu falei, Mateus? Você ouviu antes? Hã? Ouviu? Mas você falou. O ouvido dele ouviu. Mas ele não ouviu. É isso que o Espírito Santo está falando. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, Deus está dando um chamado para a gente. Você está aqui hoje porque você precisa de ouvir isso. Essa palavra veio para mim e também para você. Que a voz do Espírito é mansa e delicada. É uma voz que mais se sente do que se ouve. É uma voz espiritual que vem à mente na forma de pensamentos instilados no coração. Seja sensível ao Espírito Santo. Se desprenda das coisas que te
te amarram, das suas preocupações, você vai fazer o que com elas? A Bíblia fala desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, uma linguagem das Olimpíadas gregas, desembaraçando do peso e do pecado, como um nadador faz. Ele se depila, ele põe a touca, ele depila as axilas, depila as pernas, ele tira tudo aquilo, se torna um peso. Tudo que possa ser um peso atrapalha ele ganhar segundos melhores ali naquela competição, milésimo de segundo naquela competitividade, naquele esporte ali. Um atleta, ele tá focado. Tudo que for para melhorar o desempenho dele, ele vai fazer. Nós estamos fazendo a mesma coisa? Como cristãos? Ah, mas eu vou viver uma vida triste. Não é isso que eu estou falando. Anda com o Espírito Santo, ouça a voz dele, conheça a sua vontade, se desprenda das preocupações, não se envolva com orgia e embriaguez, que isso vai acabar mal. E vamos a gente começa a olhar confiar pra... e vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos orar? Aí depois eu abro espaço, a gente vai comentando sobre isso e a gente vai almoçar agora. Senhor, sinto meu coração. Quem quiser orar, fazer essa oração, tiver com o coração ardendo, como no caminho de Emaús, com vontade de orar, pode orar, por favor. Agradecendo o Espírito Santo e invocando a presença dele. Vou orar então. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Espírito Santo. Obrigado porque esse pilar, Senhor, a gente não possamos esquecer jamais esse pilar, Senhor. Que o Senhor é Deus, como Elias falou no Monte Horebe. Só o Senhor é Deus. Todos diziam uma só voz, só o Senhor é Deus, quando ele chamou os profetas de Baal a esse desafio. Senhor, só o Senhor é Deus, e não há outro Deus além de ti, e a Jesus a quem o Senhor enviou, que é o nosso segundo pilar. É dele que seguimos. Jesus diz, follow me. Aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como a gente olha um filho na praia, com 2, 3 anos de idade, não tira os olhos, olhando firmemente para o autor e consumador. Nós não queremos tirar os olhos de você, Jesus, do Senhor, Jesus. Não queremos tirar os olhos do Senhor, mas sabemos que o Senhor não está aqui. O Senhor enviou o Espírito Santo. O Senhor está na pessoa do Espírito Santo. O Senhor falou, não vos deixarei sós. O Senhor falou que iria e prepararia morada para nós. O Senhor enviou o Espírito Santo e Ele estará em nós, está dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, por nos convidar a te buscar, convidar a nos relacionarmos com o Senhor, a nos relacionarmos com a sua presença, que ela vem através da santificação, ela vem através da tua palavra, ela vem através das obras do Espírito, das suas obras, no momento em que a gente faz as nossas escolhas, que a gente se desprende das preocupações, das orgias, das coisas que nos entorpecem, e eu diria mais ainda, da rede social, de todas as coisas que nos envolvem, Instagram, opiniões alheias. Senhor, tem muita gente falando muita coisa no mundo inteiro, mas eu quero saber quem é que está andando com o Senhor, quem é que está falando em nome do Senhor, quero saber quem é que está falando em nome do Espírito Santo, com as palavras do Senhor, com os ensinamentos do Senhor. São poucos, Senhor. E o Senhor disse, eu não quero que vocês sejam ensinados por ninguém, eu ensinarei a vocês todas as coisas. Senhor, e que tua palavra seja lembrada ao Espírito Santo no coração de cada um que esteve aqui hoje, que está aqui, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Enche os nossos corações, Espírito Santo. Só diz, a palavra diz, enchei-vos do Espírito Santo. Enche a vida da Tex, do Edivaldo, do Espírito Santo. Ajuda-os, ó Deus. Edifica-os, fortalece-os, encoraja-os, Senhor, para continuarem a serem testemunhas para a família, para que a obra do Senhor seja feita no coração deles, no silêncio, na tua vontade, somente na graça destilada, na graça, na luz do Senhor, na vida deles, ó Pai. A Bíblia, a sua palavra diz que vós sois a sal da terra, a luz do mundo. Senhor, que eles sejam luz como pilar, continuem sendo para a família, para os filhos, para os netos e para todos, ó Deus, que os ambientes em que eles se envolvem, o Helder com as filhas, Senhor, em todas as áreas da vida dele, a Maria Luísa, Senhor, que começa a conhecer o Senhor
que a vontade do Senhor se revele ao coração dela a cada dia, que o coração dela se aqueça no desejo de conhecer mais e mais o Senhor, Deus. A Nicole, desperte, a Vívia, a irmã Carmen, fortalece ela nos projetos, nas decisões, que o Espírito Santo vá com ela em Portugal, fazer as escolhas no lugar certo, da moradia, para onde se transferir, com o irmão Antônio. Senhor, usa-os, ó Deus, poderosamente, por onde quer que eles forem. Continue usando-os, ó Deus. No nome de Jesus, a Renata, no dever de cuidar, de criar essas crianças, do Mateus, Enzo, Pietro, que criem nos ensinamentos do Senhor, na Tua palavra. Ensina, que elas possam ensiná-los a se relacionar com o Espírito do Senhor, com a Tua vontade. Dê a ela força para essa caminhada, Senhor, e continuar nessa caminhada. A Adriana, que está em casa, Senhor, todos os nossos amigos, ó Deus, o Marco, a Helenice, todos que estão envolvidos no nosso meio, os nossos pais no Brasil. Senhor, nós oramos também, Senhor, pela guerra que está acontecendo no mundo, os alertas americanos, alerta na Rússia. Senhor, as coisas que estão acontecendo em Israel, Senhor, as coisas que estão acontecendo na faixa de Gaza, milhares, centenas de pessoas morrendo. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, como nós podemos estar atentos às nossas preocupações com um mundo em caos, Senhor. Mas o Senhor disse, Senhor, que isso seriam sinais da Tua vinda, Senhor. E cabe ao nosso coração aquietar e saber que eu sou Deus. E lembrar que o Senhor disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para o seu próprio aprazimento, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Abençoe esse horário, agora a gente vai almoçar, e que a Tua presença continue conosco e que a Tua palavra continue repercutindo em nossos corações para a Tua glória. Amém. Vamos encerrar, Senhor, já estamos com fome. Tá bom? Galera, Deus abençoe. vai colocar comida para as crianças.